8 ferramentas clássicas de qualidade. Então a gente tem um método, uma metodologia, uma linha de raciocínio para solucionar problema. Na medida que a gente está estudando a solução do problema, existem algumas ferramentas que podem ajudar a gente a atender necessidades específicas. A primeira ferramenta de qualidade que eu vou passar para você é a estratificação. Estratificação nada mais é do que buscar um agrupamento das informações com base em similaridade. Por exemplo, operadores de turno, por exemplo, dias da semana, épocas do ano. Quando a gente começa a estratificar o problema por grupos de similaridade, a gente está usando a ferramenta de estratificação. Uma outra ferramenta, tá vendo como simples? Uma outra ferramenta é chamada de lista de verificação. O que é a lista de verificação? É o checklist. Cara, é você falar assim, olha, operação, quando você receber o turno, você tem que passar por esses processos aqui, ó, esse é o seu checklist. À medida que você executar a produção, você tem que checar se tudo o que era para fazer foi feito. Esse é um checklist, é uma lista de verificação. Ok? Um outro exemplo é o fluxograma. O que é o fluxograma? É o fluxo, é o mapeamento visual das etapas de um processo. Então vão ter as entradas, os inputs, as ações que têm que ser feitas. A gente faz aquele desenho, aquelas caixinhas, né? Você já deve ter visto alguns fluxogramas por aí, mas fluxograma é a identificação, a representação visual dos estágios de um processo. É simples demais e é poderosíssimo demais. Todos os processos de análise, de organização de informação, de melhoria de processos, utilizam o fluxograma para a organização dos seus estágios, para treinamento das pessoas. Então, ferramenta simples e super poderosa. Partindo para a parte gráfica, a gente tem uma ferramenta aqui, o gráfico de Pareto, tá? Criado por um italiano, Vicente Pareto. Tomara que seja Vicente. Eu acho que é. Depois você olha aí. Mas é esse cara aí, Vicente Pareto. O Pareto é interessante. O que ele faz? Ele faz um agrupamento das informações por frequência, ok? E a grande reflexão por trás do Pareto é que ele mostra, esse gráfico agrupa a maior parte das situações que costumam representar o maior volume num determinado processo ou problema, ou numa determinada análise. A lógica do Pareto é que 20% das situações elas representam, em geral, 80% dos problemas. Ou seja, se a gente atuar em 20% das situações, eu vou ter um impacto em 80% dos meus problemas. Essa é a lógica por trás de Pareto. Fala comigo, produção, o nome do Pareto? Vilfredo Pareto. Não é Vicente. Vilfredo Pareto. Vilfredo Pareto é o cara é italiano, né, produção? Yeah. Ah, tá bom, pelo menos isso. Fechado. Então esse aí, Vilfredo Pareto. Jamais esquecerei. Esse é o cara, é o italiano que criou essa lógica. Então é um gráfico muito simples. Eu não estou aqui agora, nesse momento, com o objetivo de te explicar o gráfico. Nos próximos módulos desse curso, você vai ter a oportunidade de entender como aplicar cada um deles, ok? E já vai ter um exemplo para você aqui no seu manual de aluno para que você possa meter bronca mais fácil. Mas pegue essa visão do Pareto. É a famosa proporção 80-20. Partindo para outras quatro ferramentas de qualidade, a quinta é o histograma. Também uma representação de frequência, costuma vir acompanhado da curva normal. A gente verifica como qual frequência as informações estão sendo realizadas, estão acontecendo. É um gráfico de volume de ocorrências. Na sequência, carta de controle, muito utilizado para que a gente possa monitorar a estabilidade de processos, né? É um gráfico de série temporal que a gente consegue mensurar como que está o ritmo de um determinado processo, em função dos seus limites de controle e dos seus limites de especificação. A partir daí a gente consegue mensurar possíveis tendências e agir o mais rápido possível para evitar situações fora de controle ou, mais do que isso, situações fora de especificação. Vai muito naquela lógica que eu expliquei há uns vídeos atrás sobre a jornada do zero defeito. Então são ferramentas que eu consigo já, antes que o defeito sequer aconteça,
eu consigo já identificar uma tendência e falar, opa, chance de acontecer, vamos bloquear. É para isso que existem essas ferramentas. Na sequência, o nosso gráfico ou diagrama de espinha de peixe, diagrama de Ishikawa, o japonês que criou o espinha de peixe, que agrupa as informações com base em 6 grupos principais de informação, os 6M. Já falei para vocês aqui nesse curso. E para finalizar, o nosso gráfico de dispersão, que busca correlacionar como que estão os dados em função da sequência temporal, como é que está a performance de um processo e possíveis correlações que venham a existir. Essas são as 8 clássicas ferramentas de qualidade que naturalmente surgirão ao longo da sua aplicação do método, né, da solução dos problemas. É importante você ter uma visão geral para que você saiba o momento certo de aplicar cada uma delas. E para entender um pouco mais desse momento, a gente traz aqui o diagrama de Venn, que agrupa essas e outras ferramentas de qualidade com base nas etapas de identificação de um problema e análise de um problema. Então, ferramentas clássicas para identificar o fluxograma, folha de verificação, brainstorming, técnicas de discussão em grupo, dinâmicas em grupo. Em análise, a gente tem lá o histograma, diagrama de dispersão, cartas de controle, análise do campo de força, capabilidade. E no meio disso tudo, o Ishikawa, estratificação, Pareto e cartas de tendência. Então aqui é apenas uma relação de como a gente deve usar cada uma dessas ferramentas, mas nos próximos módulos você vai perceber quais são as principais ferramentas utilizadas em cada uma das etapas do MASP. Esse vai ser o objetivo e a gente vai detalhar um pouco melhor cada uma das ferramentas com exemplos e vai ficar muito mais claro você entender o momento certo de usar cada uma delas.